Muito bom dia, prazer enorme poder falar com todos vocês, uma satisfação estar em contato nessa manhã. Pois é, deputado, qual é a preocupação da Assembleia Legislativa em relação ao setor de tabaco? Bom, o setor do tabaco é um setor extremamente importante, estratégico para o equilíbrio da balança econômica do Brasil e do Rio Grande do Sul. Às vezes as pessoas não sabem isso e é natural imaginar, né, que elas não saibam. Mas o Brasil é o maior exportador de tabaco do mundo, é o segundo maior produtor de todo o planeta e o maior exportador mundial. Nós temos no Brasil cerca de 140 mil famílias trabalhando diretamente com o setor de tabaco. Desse total, a metade está no Rio Grande do Sul, aproximadamente 70, 75 mil famílias são do Rio Grande do Sul. Eu estou falando de aproximadamente 400 mil pessoas trabalhando diretamente nessa atividade agrícola que envolve no nosso estado quase 1 milhão de pessoas, entre, né, agricultores, prestadores de serviços, fornecedores de insumos, materiais, trabalhadores nas indústrias do setor de tabaco, né, que também é expressivo. Então, ou seja, é um setor agrícola que corresponde a 10% da mão de obra trabalhadora do nosso estado e que movimenta mais de 18 bilhões de reais de recursos, de riquezas, gerando mais de também 8 bilhões de reais em impostos aqui para o Rio Grande do Sul. Essa é a grandeza do setor e eu destaco isso, né, em termos de números. Mas o que preocupa é que o Brasil foi signatário de um tratado internacional lá em 2005, ainda no primeiro governo Lula, chamado Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. É um tratado internacional que tem como plano de fundo, né, a defesa da saúde, o combate ao tabagismo, mas que o que buscava mesmo era erradicar essa atividade, né, agrícola, essa atividade industrial, produtiva, porque, segundo muitos dos seus organizadores, né, infelizmente essa é a visão deles, o tabaco é uma arma que só serve para matar e não deveria existir. Né? Então, o Brasil assinou esse tratado internacional. Então, grande preocupação. Fruto desse tratado internacional, há uma obrigação a todos os países, que é se reunir a cada 2 anos, através das COPs, que são as Conferências das Partes. E esse ano acontece a COP 11, em Genebra, que é um evento também, né, promovido pela Organização Mundial da Saúde, promovido com recursos públicos dos países que fazem parte desse tratado, como é o caso do Brasil, e que se reúnem para discutir o futuro desse setor. Só que de uma maneira muito diferente das outras COPs e outros debates sobre clima, saúde, educação, enfim. Nesse evento específico, que é a COP do tabaco, o setor do tabaco é proibido terminantemente de participar. Inclusive, os agentes públicos, que não sejam aqueles designados pelo Ministério da Saúde, foram também terminantemente proibidos de participar. É como se fosse um julgamento, onde um cidadão vai para o banco dos réus, né, e ele não pode apresentar testemunhas, não pode ter advogado, tampouco seus familiares podem participar dessa audiência. Né? É isso que tem acontecido historicamente com o setor. A FUBRA, que é uma entidade extremamente importante, FETAG, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, Sinditabaco, Abifumo, são proibidos de entrar. E o mais maluco de tudo, Tomás, é que deputados em missão oficial, com passaporte diplomático, não podem entrar num evento público para acompanhar as decisões sobre um setor que diz respeito a 10% da mão de obra trabalhadora, empregada do seu próprio Estado. Não pode falar sobre um setor que gera aproximadamente, né, aproximadamente 10% do ICMS do seu próprio Estado. Um setor que, se for prejudicado nesses debates, com certeza, né, afeta toda a economia e afeta o equilíbrio social do nosso Estado e do nosso país. Então, nós estamos percorrendo o Rio Grande do Sul, levando o debate sobre esse evento que vai acontecer, né, em novembro, em Genebra, na Suíça, apresentando
o que é a COP 11, né, a COP do tabaco, o que é a Convenção Quadro e o que ela trouxe de efeitos até hoje para o nosso país, né, efeitos, infelizmente, prejudiciais para o setor, né, que causam realmente grandes dificuldades para quem trabalha no campo. Então, nós estamos mobilizados nesse sentido. Foram 12 encontros que a subcomissão organizou. Nós vamos ter agora mais um deles no município de Candelária. Eu sei que a audiência de lá é extremamente atenta a tudo, né, que vocês comunicam, né, que vocês falam diariamente aí na rádio. E eu agradeço essa oportunidade da gente conversar na manhã de hoje, porque Candelária escuta e entende o que nós estamos falando. A região se conecta muito fortemente à Cachoeira do Sul toda, a região produtora de tabaco, e é importante que a gente possa discutir. Eu reforço, eu não sou fumante, não faço apologia ao tabagismo, nem desconheço que fumar tem seus males, mas vivendo num estado que é o maior produtor de todo o Brasil e vivendo num país que é o maior exportador mundial, virar as costas para essa atividade agrícola secular seria virar as costas para a própria sociedade. Eu não posso fazer isso enquanto deputado, eu preciso organizar o meu estado a pensar, refletir, ter ideia e posicionamento, que é o que nós estamos fazendo nessas subcomissões, para ajudar a formatar a posição do governo brasileiro, né, e especialmente do Ministério da Saúde, que é quem tem a oportunidade de falar nesse encontro. Deputado Marcos, o senhor estava falando com o Ronaldo Toné, agora é Tomás, um bom dia. Deputado, Bom dia. a COP11 lá na Suíça acontece antes da COP30 ou depois? A COP11 vai acontecer entre os dias 17 de novembro e 22 de novembro lá na Suíça. Cada tratado internacional que um país é signatário, né, cada tratado internacional ele tem as suas COPs, né, que são as conferências das partes signatárias, né? E a COP do tabaco, ela exige a participação dos países signatários a cada 2 anos. Debates de avaliação sobre avanços ou não a cada 2 anos. Então, esse é o ponto, né? O Brasil está, né, há 20 anos fazendo parte desse tratado internacional. E essa é uma data muito simbólica e nos preocupa muito no setor, porque as manifestações que vêm oficiais do Ministério da Saúde e a sinalização que o Ministério da Saúde dá sobre esses 20 anos não corresponde assim, à expectativa que o setor produtivo tem. Nós temos medo, de fato, né, sobre aquilo que o governo brasileiro, o governo federal, pode tomar como posição lá. Agora, por exemplo, uma das questões que está sendo discutida internamente no Brasil, e o Brasil está querendo levar isso adiante, infelizmente, é criar um regimento legal para proibir a fabricação de cigarros com filtro nos países signatários da COP. Proibir a fabricação de cigarros com filtro. Bom, parece algo interessante, porque, bom, aí o cigarro não vai ter filtro, aí o gosto do cigarro, das pessoas pelo cigarro, né, o gosto das pessoas pelo cigarro pode vir a diminuir, porque as pessoas não vão querer continuar fumando, talvez as pessoas fiquem só com aqueles produtos mais caros, mais finos, como charutos, cachimbos, balela. Não é isso que vai acontecer. Vai acontecer algo extremamente grave no nosso país se proibirem a fabricação de cigarros com filtro. Por exemplo, Santa Cruz do Sul tem as maiores empresas, as maiores indústrias de cigarros de todo o Brasil. Estão aqui, na verdade, as principais da América Latina estão aqui. Milhares de empregos estão inseridos ali. Se essas empresas não puderem fabricar cigarros com filtro, a questão é extremamente óbvia. Elas não vão continuar trabalhando no nosso país. E elas não trabalhando no nosso país, para quem que as famílias agricultoras vão plantar e vender seu tabaco? Então, esse é um ponto. A decisão é extremamente assustadora, que está sendo feita de bastidor. E aí, meus amigos, o que vai acontecer é o reforço do cigarro contrabandeado, o cigarro fruto de descaminho, que é muito prejudicial, mas muito, muito mais prejudicial que qualquer outro produto à saúde dos brasileiros. Hoje, segundo os dados da Receita Federal, da própria Polícia Federal,
50% do cigarro consumido no Brasil é cigarro fruto de descaminho, que entram nas nossas fronteiras via Paraguai, né, via Argentina, via alguns portos, né, produtos feitos, sabe-se lá onde, sabe-se lá como, e se tem exatamente ou não folhas de fumo, né, naquele produto. Nessas apreensões que foram feitas e testes que foram feitos, tinham, além de metais pesados, né, não era só tabaco, era resíduo de poda, cisco de varrição de, de, de lavoura, eram coisas horríveis, assim. Então, é muito triste e é muito burra, desculpa usar essa palavra, né, a decisão do Brasil de embarcar nessa corrente politicamente internacional. O Brasil maior exportador mundial. Nossa população não consome o fumo produzido no Brasil, ela vende. Se nós proibirmos, por exemplo, de novo, a fabricação de cigarros com filtro no Brasil, não tem mais sentido de plantar no nosso país. E aí milhares de pessoas vão ficar em total desalento. E é isso que nós estamos lutando agora, né, para formar uma posição, trazer a manifestação direto das comunidades que têm na fumicultura essa referência, e a partir disso, né, junto com os deputados federais, com os senadores do Rio Grande do Sul, junto com o governo do estado, que já está parceiro dessa atividade junto conosco, levarmos, né, isso até Brasília, para que Brasília não cometa a falha, né, de entrar na onda da Europa e de outros países que não plantam um pé de tabaco e que adoram, né, apontar o dedo para a gente. Aliás, Tomás, a Europa está, né, se mostrando uma grande produtora de nicotina sintética, nicotina artificial, que hoje está abastecendo muito o mercado de cigarros eletrônicos. Então, tem coisa por trás aí, obviamente. Isso não é ingenuidade, né, da gente dizer, fazer de conta que está vendo, não. A Europa tem interesse, né, em aproveitar essa mudança nos hábitos de consumo, né? Os usuários não estão fumando mais cigarros a combustão há muito tempo, as pessoas estão migrando na Europa inteira, é um grande mercado consumidor, a Índia, o Egito, a própria China é um grande mercado consumidor, as pessoas estão migrando para o cigarro eletrônico e nós somos o país que fornece matéria-prima para a extração da nicotina líquida natural. Só que a Europa tem tecnologia que hoje consegue desenvolver nicotina artificial e que está abastecendo esses mercados. Então, proibir a fabricação de cigarros com filtro no Brasil e proibir, inclusive, que o Brasil produza cigarros eletrônicos, né, extraia nicotina líquida, favorece simplesmente a União Europeia e nada mais. Deputado estadual Marcos Vinícius, falando com os ouvintes e as prezadas ouvintes da Rádio Vale, só duas referências, uma econômica e outra histórica, mas também econômica. Existem alguns livros publicados em Santa Cruz, que a gente considera aí capital nacional do fumo, né, que produz, obviamente, em toda a nossa região e fomenta essa cadeia através da assistência técnica, das sementes, enfim, da maneira de produzir. Nesses estudos, a cultura do fumo ela foi feita ou ela foi adotada no estado gaúcho, basicamente, pela necessidade dos imigrantes alemães, que vieram para cá não para plantar fumo 200 anos atrás, mas simplesmente para aceitar o convite do governo brasileiro à época para virem para o Novo Mundo e receberem glebas de terra. Só que eles chegaram aqui e, na verdade, o governo brasileiro não deu terras para os alemães, vendeu a terra. E eles precisavam de uma cultura que lhe desse uma renda anual que possibilitasse pagar essas colônias, essas glebas que eles receberam. E naquela época, como se mantém até hoje, o fumo tinha uma rentabilidade maior do que plantar feijão, arroz, mandioca, ou seja o que for que os alemães, os imigrantes, pretendiam fazer aqui, uva, enfim. O fumo dava mais. Tinha um mercado internacional que queria, né, deputado? E aí eu vou trazer um dado novo aqui. De novo, quer dizer, não é novo, mas um dado presente, da atualidade. 1 hectare de fumo possibilita para as famílias, porque é basicamente uma atividade familiar,
uma renda 7 vezes maior do que 1 hectare de soja. E ocupa pequenos espaços. Então, é uma relação econômica, social, como o senhor destacou muito bem, e que tem a ver com uma história que se desenvolve e que vai mudar ao longo do tempo, sim, mas que precisa ver, em primeiro lugar, o ser humano, deputado. Exatamente. Esse dado que o senhor fala sobre 7 hectares, né, de soja para 1 hectare de fumo é no melhor momento de preço que a soja já alcançou, porque no preço atual a gente poderia estar falando de quase 10 hectares. Né? Infelizmente, essa é a realidade do setor agrícola. E também, né, é importante dizer, as áreas que são plantadas para fumo, elas são áreas que não são favoráveis para outras culturas agrícolas. Geralmente são áreas, né, de barranco, de morro, são áreas bastante pedregosas que não tem como ter outro tipo de cultura agrícola que se aplique exatamente. Há no senso comum uma ideia assim, tem que diversificar, as pessoas falam, mas ninguém diversifica mais do que o produtor de fumo numa área tão pequena. Os dados mostram, né, que os agricultores plantam, em média, no máximo 3 hectares. É assim, a média das famílias planta 3 hectares. O resto é áreas que elas têm para pomar, área de mato nativo, para açudes, para criação de animais, para outras atividades, né, como hortifruti estrangeiro. Então, é uma atividade que já diversifica muito e que dá muita renda. 1 hectare de fumo, falando agora numericamente em cifras e valores, para que o ouvinte se situe, 1 hectare de fumo chega a render bruto mais de R$ 40.000 para uma família. R$ 40.000. Nenhuma atividade agrícola hoje, assim, em escala como nós temos no nosso estado, consegue agregar tanto valor quanto a fumicultura. E no mais, é importante dizer também, já que o senhor traz essa referência histórica, essa é uma atividade secular. E até chega a ser engraçado quando a gente olha alguns atos do governo federal contra o setor, assinando documentos oficiais com uma folha timbrada. Porque o brasão de armas da República do Brasil, aquele que é o brasão oficial do nosso país, não estou falando a bandeira do Brasil, né? Eu falo o brasão de armas, aquele que vai em cada documento público assinado pelo presidente da República, que está lá estampado, né, no, no avião presidencial, que está lá na porta do Ministério da Saúde, tem 2 ramos verdes desenhados ali. É um Cruzeiro do Sul, uma espada, né, no meio, e tem 2 ramos verdes. De um lado é um pé de café, carregado de frutos. Do outro é um pé de fumo florido, um pé de tabaco florido. Por quê? Porque essa, junto com a atividade do café, foram as primeiras atividades agrícolas com foco na exportação. Foram commodities produzidas no Brasil ainda na época do Império. Se a gente olhar para o Rio Grande do Sul e olhar o brasão do Rio Grande, esse que todo gaúcho tem por perto, e a gente olhar bem no centro do brasão do Rio Grande, vai ter uma espada, né, um florete com 2 ramos verdes ali naquele centro, né, bem no centro do brasão do Rio Grande. De um lado é um pé de erva mate, que simboliza as culturas agrícolas do sul do Brasil, especialmente aquelas de influência, né, indígena, guarani, mas também tem um outro ramo verde ali, e esse outro ramo verde é um pé de tabaco florido, um pé de fumo florido, porque essa atividade agrícola também, assim, tal como o charque e outras atividades, eram já produzidas e exploradas pelo Rio Grande do Sul com foco também para venda em outros mercados que não simplesmente o mercado interno brasileiro. Então, o Brasil tem na sua história a fumicultura extremamente enraizada e é diferente da Europa, é diferente de outros países do mundo. Nós temos isso como uma atividade secular. Ignorar essa realidade para agradar alguns europeus, para agradar alguns militantes de ONGs internacionais que muitas vezes dizem defender a saúde, mas estão militando contra o agro, é uma grande incoerência. Então, nós Deputado, que somos aqui do Rio Grande do Sul temos esse dever de se posicionar nesse sentido.
Deputado, o senhor comentou no início do nosso bate-papo que lá na COP as fumageiras não têm assento. Quem é que está barrando a entrada no baile? É o governo federal aqui, o Ministério da Saúde, ou é o pessoal da organização da COP 11? O pessoal do governo federal faz parte da organização da COP11, né? A COP11, né, ela tem 180 países aproximadamente que são signatários dela. Cada país tem uma comitiva, um grupo de pessoas que organiza e que tem esse direito de fala e debate para tomar posicionamento, né? Só que o que nos revolta também, assim, não há interesse, né, do Brasil em dar espaço para o contraditório. Eles simplesmente se negam a oferecer esse acesso e jogam, né, dizendo, não, mas isso não é nós que decidimos, é o colegiado internacional. Sim, mas o Brasil faz parte do colegiado internacional, né, o que é muito triste. Só que eu estou falando isso, né, Ronaldo, agora, né, Ronaldo, porque, assim, a COP, a COP11, ela tem como regra um edital. Ela é um edital de um evento fruto de um tratado internacional assinado em 2005. Ela não é lei, não é lei. Existem leis que garantem o livre exercício da atividade parlamentar. Inclusive, existem tratados internacionais, como o Tratado de São José da Costa Rica, que garante, né, o livre exercício parlamentar em eventos e atividades públicas promovidos pelo país, independente se é dentro do território ou não. Mas esse tratado garante mais uma coisa. Ele garante o livre exercício da imprensa e o direito de expressão. Todos os outros eventos da COP no passado, não só deputados com passaporte diplomático em missão oficial declarada foram barrados, mas a imprensa brasileira também foi barrada. Na COP mais recente, a COP 10, que aconteceu no Panamá, veículos de imprensa aqui do Rio Grande do Sul foram impedidos, inclusive, de ficar na calçada do auditório, que estava, né, trazendo os debates. Foi impedido. A Polícia Federal do Panamá, recebendo ordens da organização do evento, que é formada, na maior parte, por embaixadores de países, né, que estavam lá, né, os embaixadores, sob orientação do Ministério da Saúde dos seus países, pediram a retirada da imprensa que não estava lá credenciada. E a imprensa do Brasil foi corrida de lá sob ameaça de prisão, o que é terrível. E não houve uma nota sequer de repúdio, né, do Ministério das Comunicações do governo brasileiro. O ministro das Comunicações silenciou totalmente sobre isso. Então, é um assunto muito sério isso, né, porque além de ter um risco iminente a uma cultura agrícola e econômica muito forte no país, há ruptura também de garantias sociais, direitos civis, como a liberdade de expressão e o direito de livre exercício, né, da própria imprensa. Deputado estadual Marcos Vinícius Vieira de Almeida, muito obrigado pela sua participação aqui no programa e sucesso nessa audiência da próxima sexta-feira, às 9 horas, na Câmara Municipal de Candelária, sobre a questão do setor do tabaco. Muito obrigado. Eu quero agradecer, Ronaldo, Tomás, primeiro a vocês todos, né, pela essa oportunidade da gente conversar na manhã de hoje, situar os ouvintes sobre o que está acontecendo de debates, sobre os riscos que nós temos ali na frente. Também agradecer muito, né, a toda a mobilização da comunidade de Candelária. Faço isso, um agradecimento à Câmara de Vereadores, dedico esse agradecimento ao vereador Marcelinho, que é quem está à frente desse trabalho, e deixo também aí um grande abraço à vereadora Aninha, aí de Cachoeira do Sul, que é uma grande parceira, amiga, que está nos acompanhando seguramente também nessa entrevista. E, claro, a todos vocês, né, ouvintes que estão sempre procurando boas notícias e informação séria. Obrigado pela oportunidade, contem com a gente.